Nada a questioná-la sobre a borla fiscal ao novo banco, porque decididamente a Sra. Ministra não quer falar sobre o assunto, o que nos deixa ainda mais preocupados. Mas diz a Sra. Ministra das Finanças que estiveram 4 anos a trabalhar para os portugueses. A Sra. Ministra, a verdade é que os últimos 4 anos vão ficar marcados pela mais grave e monstruosa injustiça fiscal que há memória. Vejamos, enquanto para quem trabalha o Governo foi aumentando brutalmente os impostos em sede de IRS, para valores, aliás, absolutamente imorais, o Governo não se cansou de aliviar os impostos para as grandes empresas. Primeiro, baixou o IRC de 25% para 23% e depois de 23% para 21%. Uma baixa de impostos de registro que apenas veio beneficiar as grandes empresas. Enquanto para quem trabalha, o Governo não se cansou de reduzir os montantes em sede de IRS no que diz respeito às deduções, seja da educação, seja da saúde, mas também da habitação. Para os grandes grupos económicos e financeiros, o Governo ofereceu volumosos e imorais benefícios fiscais, por exemplo, alargando a isenção das mais-valias e os lucros transferidos para o estrangeiro, reduziram a participação social de 10% para 5% e aumentaram o prazo de reporte de prejuízos de 5 para 12 anos. Enquanto quem trabalha leva com uma sobretaxa extraordinária, o Governo não foi capaz de aplicar o imposto sobre as transações financeiras, que estava, aliás, previsto no Orçamento de Estado para 2014, que pretendia e que tinha autorização desta Assembleia para aplicar um imposto sobre as transações financeiras de apenas 0,5%, mas para isso o Governo não foi capaz de mexer, porque o que interessava era mexer nos rendimentos do trabalho. Aliás, a carga fiscal sobre quem trabalha e sobre os pensionistas foi de tal ordem que o Governo se viu obrigado a procurar fórmulas para esconder a real dimensão do embate fiscal. E a fórmula encontrada foi pagar o 13º mês em duodécimos, com um objetivo muito claro, para que os portugueses não sentissem o verdadeiro embate e a sua exata dimensão da carga fiscal. Sra. Ministra, o Governo diz que a baixa do IRC para as grandes empresas é feita em nome da competitividade. Mas nós sabemos, a Sra. Ministra certamente também saberá, que tanto o Banco de Portugal como o Instituto Nacional de Estatísticas, nos estudos que fizeram, dizem que os obstáculos ao investimento não têm nada a ver com questões de natureza fiscal. O problema, o grande obstáculo ao investimento chama-se procura. Não há procura, não há investimento. E nós sabemos porque é que não há procura. Porque o Governo PSD-CDS da última legislatura passou 4 anos, literalmente, a depenar as famílias e, portanto, não há procura. Logo, não há investimento. E eu gostaria, Sra. Ministra, que nos dissesse ou que nos pudesse adiantar alguma coisa sobre o balanço que o Governo faz sobre esta baixa do IRC para as grandes empresas em 5 pontos percentuais. Para as grandes empresas, nós sabemos que ele é apenas para as grandes empresas, que as pequenas e médias empresas não chegam lá. Depois, Sra. Ministra, é curioso, neste programa do Governo, nenhuma única palavra sobre offshores. E a nós parece-nos que não faz muito sentido que haja lugares no planeta que continuem fora da alçada dos Estados e onde o Poder Judicial não entra. E assim permite-se que, enquanto continua a reinar a imoralidade para uns poderem viver em verdadeiros paraísos fiscais, os outros, ou a generalidade, vive num verdadeiro inferno fiscal. Nós bem sabemos que isso não depende apenas do Governo português, mas também sabemos que o Governo português, se quiser, pode colocar a questão e levantar o problema, tanto nas instâncias europeias como nos organismos internacionais de que faz parte. E, portanto, uma vez que o programa do Governo não refere nada sobre os offshores, eu gostaria que a Sra. Ministra, se pudesse, nos dissesse alguma coisa sobre este assunto, que é um verdadeiro atentado à moralidade fiscal. Muito obrigado.